Você lembra do Bolsonaro falando "acabou, porra!" na quinta-feira? Por quê? Quarta-feira, a Polícia Federal bateu na porta de alguns membros do gabinete do ódio dessa associação criminosa. E quem diz que é associação criminosa não sou eu, é o STF. Então reclamem com o STF, os bolsonaristas. Os membros dessa associação criminosa amanheceram na quarta-feira com a Polícia Federal na porta deles. A Polícia Federal pegou celulares, notebooks, computadores, tablets e fez lá a operação de busca e apreensão e ainda quebrou sigilos fiscal e bancário do velho da van, do dono da Smart Fit e de outros empresários. Tá, o Bolsonaro falou, acabou, porra, na quinta-feira. Ele falou que isso não vai mais acontecer e ele falou com todas as letras, dias como o de ontem não vão mais acontecer. Pois bem, isso foi o Bolsonaro na quinta-feira. Passaram-se 100 horas exatamente. 96 horas, 4 dias depois, mais 4 horas, 100 horas depois, aconteceu. A Polícia Federal está mostrando para o Bolsonaro que não acabou o Bolsonaro, tá só começando. O inferno do Bolsonaro tá só começando. A Polícia Federal hoje bateu de novo na porta da Sara Giromini, que é a líder do Gato 300, e do Alan dos Santos, que é o dono do Terça Livre, que é um blog bolsonarista. Os dois não sabiam. Essa operação também não vazou para o Bolsonaro. Não foi uma operação, mas a Polícia Federal foi lá para intimá-los a depor. Na quarta-feira, daqui 2 dias, os dois têm que ir depor. Eu queria que tivesse uma câmera para ver a cara da Sara quando chegou a Polícia Federal lá, porque a Sara, não sei se todo mundo já sabe, mas muita gente já sabe, a ordem de prisão dela já está redigida e assinada. Perguntaram para membros da PGR, Procuradoria-Geral da República, sobre que medidas cautelares querem tomar contra ela, porque ela fez ameaças gravíssimas ao ministro Alexandre de Moraes do STF, falou que vai descobrir onde moram as empregadas domésticas dele para persegui-lo, quais lugares ele frequenta, falou que a decisão dele de fazer busca e apreensão na casa dela foi a pior decisão que ele já tomou na vida, que ele vai se arrepender para sempre. Isso é uma acusação grave. Pois bem, a PGR falou para a imprensa que enviou para a primeira instância já redigido e assinado o pedido da prisão dela. Só falta o procurador da primeira instância, que não é bolsonarista, e só falta ele dar encaminhamento e aí um juiz assina. Não sabemos em que pé está, porque quando ele pede a prisão e o juiz assina, essas coisas não são públicas. Talvez ele já tenha pedido e só falta o juiz assinar. Se for um juiz bolsonarista, sabemos que jamais será assinada essa ordem de prisão e terá que acontecer de outra maneira. Mas a Sara, logo depois, ela gravou um vídeo, agora há pouco, faz menos de 1 hora, gravou um vídeo, deu piti, ficou brava, xingou a Polícia Federal, falou um monte, que ela não gostou de ser intimada a depor, e ela disse que não vai depor. E aí, se por acaso ela ainda não estiver presa na quarta-feira, pode apostar que na quarta-feira a hora dela chega, porque se ela não for depor, é condução coercitiva, e aí, para alguém que já está respondendo a uma série de processos, a coisa vai ficando cada vez mais feia. E eu vou mostrar o vídeo já já, mas antes, você quer ver a casa cair para ela, pro Alan? Curte o vídeo e se inscreve no canal. É 1 segundo, é de graça se inscrever no canal. E essa operação da Polícia Federal, que aconteceu na quarta-feira, mirou o Gabinete do Ódio, essa associação criminosa bolsonarista, que é sustentada por empresários, e o STF está investigando se é sustentada também com dinheiro público, mas comenta aí, você acha que é ou não? E eles usam o Gabinete do Ódio para quê? Para produzir muito conteúdo para a internet e distribuir esse conteúdo que chega a milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas, assim, é quase instantâneo. Por quê? Eles produzem o conteúdo, eles têm mais de 15 mil grupos de WhatsApp, eles jogam isso. Aí os canais de YouTube, dos youtubers bolsonaristas, que inclusive se encontraram com o Bolsonaro faz cerca de 10 dias, eles começam a falar sobre a narrativa que está sendo jogada no WhatsApp. Quer dizer, acontece alguma coisa, o Bolsonaro distorce a verdade, cria uma narrativa dele, e aí todos esses influenciadores bolsonaristas começam a jogar isso e mentir como se essa mentira fosse a verdade. Uma das principais trincheiras deles é o YouTube. E os canais bolsonaristas têm mais inscritos no YouTube. Você quer ajudar? Você se inscreve no canal. Quando você se inscreve, o algoritmo do YouTube, eu trabalho com isso há mais de 10 anos, o algoritmo do YouTube pensa, pô, esse vídeo tá bombando, porque a pessoa entra, não é inscrita no canal, não conhece o canal, se inscreveu a partir desse vídeo. Eu vou mostrar esse vídeo para mais gente, porque essas outras pessoas têm mais chance de entrar e se inscreverem também no canal e continuarem usando a plataforma do YouTube, que é isso que o YouTube quer, que use a plataforma, que continue dentro do YouTube. Aí, você se inscrevendo, você ajuda muito a gente a quebrar as mentiras deles com a verdade, porque o YouTube vai mostrar o nosso vídeo para mais gente. Então é 1 segundo, é de graça. Agora, vamos
falar. Eu vou mostrar o vídeo primeiro da Sara. Peraí, prometi. Em crime de desobediência, artigo 330 do Código Penal. Pois eu vou incorrer em crime de desobediência porque eu me nego aí nessa bosta. Eu não vou. Não vou prestar esclarecimentos sobre a minha conduta ordeira, disciplinada, de cidadã brasileira. Eu não vou. Se a Polícia Federal quiser vir aqui e me tratar igual bandido com uma condição coercitiva, ela vai ter que se prostrar a isso. E incorrerão em crime de desobediência. Pois bem, desobediência. essa é a Sara. Artigo 330. Essa é a Sara dentro do Piti, falando que a atividade dela é ordeira, que ela não é desordeira e tudo mais. Essa mesma Sara, no sábado à noite, ela juntou o pessoal lá do Gado 300, esse acampamento que diz que tem 300 pessoas, mas não tem nem 50 ali. Ela juntou ali meia dúzia de gados pingados do acampamento. Eles saíram com tochas, à noite, em Brasília, no sábado, com tochas, gritando palavras de ordem. Esse tipo e até informação, eles estavam em informação como se fosse um exército com tochas. Esse tipo de manifestação era feito pela Ku Klux Klan, que era um grupo racista nos Estados Unidos. E a gente tem que se lembrar que os Estados Unidos estão em pé de guerra, tá pegando fogo nos Estados Unidos a questão do racismo, porque mataram um afrodescendente, como eles falam lá, afro-americano, um negro inocente, que estava sob custódia da polícia. E aí, os protestos contra o racismo que existe lá nos Estados Unidos, tanto quanto aqui, talvez aqui seja mais, mas lá também existe muito, os protestos começaram a tomar uma proporção muito grande. Aí, enquanto acontecem esses protestos, a Sara, essa aí que fala que ela não é criminosa, ela vai e faz o mesmo que fazia um movimento racista e sai marchando com tochas, falando palavras de ordem. Mas não só os racistas faziam isso, os nazistas, nos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial, também saíam com tochas para gritar palavras de ordem, para intimidar os judeus. E em 2015, 2016, em Charlottesville, nos Estados Unidos, também teve um evento que ficou muito famoso, que eram os neonazistas. Neonazistas são os nazistas novos, né? Nazismo é dos anos 30, 40, os neonazistas, que são os de agora, que marchavam também com tochas. E o movimento Antifa, que é o movimento antifascista, foi lá e deu um pau neles. Pois bem, ela está mostrando cada vez mais que é nazista. Ela não é uma pessoa como ela é nazista. Olha só o tipo de pessoa que está aí desafiando a Polícia Federal. Só que tem uma coisa, o Bolsonaro ficou extremamente desmoralizado com a ação da PF de hoje. Eu fui no Twitter do Bolsonaro e os comentários, vai lá, vai dar risada dos comentários. Os bolsonaristas, pô Bolsonaro, você não falou que acabou? Não acabou foi nada. E todos eles bravos com o Bolsonaro, falando, você mentiu, presidente, o senhor mentiu, a Polícia Federal de novo fez isso, presidente, não sei o quê. Todos educados, né, estão falando com o bandido de estimação deles, com o ídolo deles, um cara que, se o Bolsonaro falar, come merda, os caras cagam no prato e saem comendo, porque é o ídolo deles, estão bem educados, mas falam, presidente, você mentiu pra gente, você nos iludiu, você falou e não aconteceu, não acabou nada. A Polícia Federal foi lá e mostrou que não, e vários deles bravos. O Alan dos Santos começou a subir uma hashtag chamada R$4,28, porque ele diz que do Google de anúncios da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, ele ganhou apenas R$4,28. E que tudo isso que estão falando sobre ele é mentira. Só que tem uma coisa, o Alan dos Santos não recebe processo, ele não está sendo investigado por R$4,28. Ele está sendo investigado pelas ligações dele com o Gabinete do Ódio, que é uma associação criminosa que trabalha usando dinheiro de empresários e talvez dinheiro público. Aí convido você a comentar de novo. Tem dinheiro público no Gabinete do Ódio ou não tem? E essa associação difama pessoas, comete crimes de injúria, calúnia, difamação e incita pessoas a irem a atos que pedem fechamento do STF, fechamento do Congresso, que pedem coisas do tipo, pedem ditadura e que ferem a ordem nacional e a democracia do Brasil. Então, são vários crimes que esses protestos fazem. Aí, o Alan dos Santos está sendo processado por isso, e não por ter recebido R$4,28 da SECOM, que é o que ele diz que recebeu. A gente sabe que R$4,28 ele pode ter recebido, só que mais do que isso ninguém sabe. A investigação vai mostrar e aí a gente vê se recebeu ou não recebeu. Ele tá lá subindo hashtag, na hashtag
do Alan dos Santos. Todos os bolsonaristas estão bravos com o Bolsonaro. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi o gado bravo com o líder. É a primeira vez que eu vejo o gado bravo com o Bolsonaro. A última vez que eu vi um tipo assim que eles começaram a ficar mais ou menos bravos com o Bolsonaro foi quando ia se votar aquela PEC do fim do mundo. O Bolsonaro era deputado e o Bolsonaro gravou um vídeo falando que ia votar contra. Depois ele foi a um jantar com o Temer e gravou um vídeo falando que ia votar a favor. E aí muitos bolsonaristas também, sempre educados, Bolsonaro, mas o senhor disse que ia votar contra. É ruim porque congela os investimentos em educação, saúde, não sei o que, por 20 anos. Aí eles estavam bravinhos. Agora, de novo, eles estão bravos, só que agora estão desesperados. O Alan dos Santos repetiu hoje. Eu vi uns 20 tweets dele falando: o golpe já está acontecendo, o golpe já aconteceu. Ele diz que tem um golpe de Estado em curso e ele fala o mesmo que eu venho falando aqui. Eu acho que ele deve ser usuário assíduo do Plantão Brasil. Deve estar... Oi, Alan. Pois bem, o Alan está falando que o TSE vai caçar a chapa Bolsonaro. Mourão, eu estou falando isso aqui desde agosto, ele só sabe agora. O TSE vai caçar a chapa Bolsonaro Mourão e que aí teremos novas eleições, ou nesse ano, ou no próximo ano, e que o golpe já está dado, não tem mais o que fazer para o Bolsonaro. E é verdade, o Bolsonaro, ele usou fake news durante as eleições, o STF agora já tem os dados bancários do velho da Van e do dono da Smart Fit, e através deles vão chegar em outros empresários e vão ver se esses empresários financiaram alguma coisa durante a campanha de 2018. Se saiu R$1 do velho da Van para a campanha do Bolsonaro que não tenha sido declarado, já temos aí um crime eleitoral, a cassação da chapa. Se existir instituição que funciona no Brasil, e as instituições estão voltando a funcionar, a cassação da chapa já tem a base legal para que a chapa seja cassada. Se for R$1, mas comenta, quanto você acha que o velho da Van desembolsou em 2018? As matérias da Folha falavam que cada disparo no WhatsApp, cada pacote de disparos, de milhões de disparos no WhatsApp, custava 12 milhões de reais, e que não foi um ou dois, não. Foram vários que eles compraram para colocar fake news, para jogar fake news para todo o Brasil, principalmente nos 2 dias antes da eleição, que são nessas 48 horas, que era a tática do Bolsonaro na eleição. Foi o seguinte: foram usados mais de 700 mil robôs de WhatsApp, fora os robôs das outras redes, mas o WhatsApp era o principal, e eles começaram com as fake news com muita força. Quem acompanha a política, acompanha a eleição, já sabia de algumas fake news deles. Mas eles começaram com fake news novas, não uma mamadeira de piroca ou kit gay. Fake news novas, coisas pontuais sobre o Haddad e sobre o PT, 48 horas antes da eleição. Por que 48 horas? Porque não dá tempo de desmentir. E aí, quando o PT ficou sabendo, peraí, eles estão usando robôs, eles estão espalhando fake news, e aí são 50, 100 fake news diferentes, e todo mundo, o Brasil inteiro sendo bombardeado por fake news contra o PT. E aí não tinha como desmentir tanta fake news em tão pouco tempo. E aí foi que o Bolsonaro tentou ganhar no primeiro turno, não deu. Aí, no segundo turno, ele fez a mesma coisa. Ele não desligou os robôs, continuou publicando durante os 20 dias entre um turno e outro, que não estava nos planos dele. Ele achou que fazendo isso 48 horas antes ele ganharia. E depois, no segundo turno, fez a mesma coisa. E todo mundo sabe disso, porque todo mundo recebeu alguma fake news de um número desconhecido, ou pior ainda, de um conhecido em algum grupo de WhatsApp, no grupo da família, no grupo dos amigos. Eu recebi, acho que umas 30 de conhecidos meus. De números desconhecidos não, porque eu não morava no Brasil, então eu não ia estar em nenhuma lista de transmissão deles. Mas, porque o meu número não era nem do Brasil, mas muitos brasileiros, milhões de brasileiros receberam. Então, o pilar do Bolsonaro agora continua sendo atacado no seu centro, que é a comunicação, e sem a comunicação, sem todo esse esquema de redes sociais, o Bolsonaro cai. O Bolsonaro cai em 2 segundos, em 2 palitos. O povo já está cada vez mais rebelado contra o Bolsonaro, ele já tem... já somos 70% que não gostam do Bolsonaro, 70% quase que não gostam da aproximação do Bolsonaro com o Centrão, mais de 70% que não gostam do fato dele querer dar armas para a população. E agora, a base do Bolsonaro, que é mais ou menos, as pesquisas mostram, entre 8% a 12% dos brasileiros são realmente fascistas, nazistas, gente da pior espécie. O resto dos apoiadores do Bolsonaro são pessoas
que estão sendo bombardeadas com fake news 24 horas por dia e que acreditam em toda a narrativa, acreditam realmente que o Bolsonaro está sendo perseguido, que ele está sendo perseguido porque ele seria honesto, que o Centrão está contra o Bolsonaro. O Bolsonaro está tentando comprar o Centrão, distribuiu hoje vários cargos com verbas bilionárias para o Centrão, mas eles acreditam nisso porque estão sendo enganados. Esses aí, se o Bolsonaro não tiver mais a comunicação dele, se o gabinete do ódio acabar, esses outros que apoiam o Bolsonaro, eles mudam de lado em 1 ou 2 semanas, porque eles não vão mais estar sendo bombardeados com fake news todos os dias. E o Bolsonaro vai ficar ali com 8 a 12% de apoio e acabou. Aí o impeachment é mais do que realidade, mas tem a cassação da chapa, que é um processo, inclusive, muito mais rápido do que o impeachment e mais eficaz, porque faz o que seria o correto, que é anular as eleições. As eleições serão uma fraude, têm de ser anuladas. Você quer ajudar nisso? Curte o vídeo, eu falei, se inscreve no canal, é 1 segundo, e chama seus amigos. Mostra esse vídeo para um amigo seu e fala assim, aproveita e se inscreve também lá no canal e vamos crescer. Quanto mais gente se inscrever nos canais anti-bolsonaristas, nos canais de esquerda, maior a chance desse criminoso cair. Vamos para cima deles. Falou.